Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Isaías 61, aleluias. Foi falado desde o início do culto a respeito de libertação, que Ele já nos libertou, é um culto de libertação, e Ele já nos libertou, Ele já nos arrancou de onde nós estávamos, de um lugar onde tinha escuridão, tinha trevas, de um lodaçal. Ele nos arrancou de tantas situações, cada um sabe de onde Deus o tirou, e quando nós viemos para a luz, o Senhor vai e ilumina o caminho que nós andávamos, e que parecia que estava tudo bem, que estava tudo bom, estava tudo certinho, mas quando essa luz chega e ilumina o caminho onde nós passávamos, a gente vê que não estava tão bom assim, vê que a gente não andava tão certinho quanto a gente achava que andava. Ah, não, eu faço tudo certinho, faço tudo legal, tudo ok, tal, sou boa para minha mãe, sou uma boa filha, sou uma boa esposa, sou uma boa mãe, sou um bom marido, não roubo, não mato, olha, cuido das minhas coisas todas certinhas, não tenho problemas, não tenho vícios, não tenho nada. Mas quando a gente se depara com a verdade da palavra, a gente vê que tinha tanta coisa que nós precisávamos ainda ser mudados e moldados, ter uma transformação, porque só Jesus, só a luz de Jesus que pode nos mostrar isso. E a palavra do Senhor aqui em Isaías vem nos dizendo isso: a salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Eles edificarão as antigas ruínas, restaurarão os lugares antes destruídos e reedificarão as cidades assoladas, os lugares devastados de muitas gerações. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem: estrangeiros virão e cuidarão dos vossos rebanhos, forasteiros serão os vossos lavradores e os vossos cultivadores de vinha. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e vos gloriareis da sua glória. Podemos nos sentar? Aleluias. A palavra do Senhor vem falando aqui, Isaías, uns 700 anos antes da vinda de Cristo, vem falando algo que Jesus, um dia, na sinagoga, conforme nós podemos ver lá em Lucas 4, no versículo 18, a palavra do Senhor, Jesus repetiu isso, porque ele chegou numa sinagoga e diz a palavra de Deus assim: entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, no versículo 17 ele diz isso, ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Mas ele não falou o restante desse versículo que se encontra lá em Isaías, né? O qual disse assim: para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. O dia da vingança ele não falou. Ele não falou que veio para proclamar o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes, mas ele veio para consolar todos os tristes, aleluia. Mas ele não proclamou que ele tinha vindo para esse dia da vingança, esse dia que vai ser terrível, esse dia que vai ser pavoroso, esse dia que acho que nenhum de nós quer passar. Por isso nós estamos aqui, por isso nós nascemos de novo, por isso nós
deixamos. Um dia o Senhor nos chamou, o Senhor nos buscou, o Senhor nos amou de tal forma que entregou seu Filho e manifestou essa presença nas nossas vidas. Para cada um de nós foi um chamado de uma forma diferente. A uns ele buscou de um jeito, a outros ele buscou de outro, mas todos nós fomos chamados e o Senhor nos chamou, o Senhor nos elegeu. A palavra do Senhor diz isso, que Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. Jesus, o Cordeiro, Ele foi imolado antes da fundação do mundo, então Ele já havia nos escolhido. Quando nós nascemos, ali no meio de tantos milhões de espermas, né, de coisinha ali, daqueles bichinhos lá que foram rolando lá, que eu esqueci o nome dele agora. Tantos, né, de espermatozoide, que é? Acho que é, né? Espermatozoide, né? No meio de tantos bichinhos daquele, quem que chegou? Fomos eu e foi você. Às vezes chegam 2, às vezes chegam 3. Quando não é fecundação, pode chegar até 5, mas é raro acontecer. É bem raro acontecer 5 bebezinhos nascerem de uma fecundação normal, né? Papai e mamãe normalzinho lá, sem ser feito por outras coisas. Mas quer dizer, o Senhor já havia nos escolhido, precisávamos passar por este mundo. E aqui aqueles que aceitaram, todos nós que aceitamos, e aqueles que aceitaram, aqueles que aceitarão aquilo que Jesus propôs para nós, aquilo que Deus propôs para nós, o chamado do Senhor, certamente, aleluias, nós iremos nos encontrar com o nosso Deus. Um dia chegou a nossa libertação, mais do que uma libertação, conforme foi ali com Moisés, que ele começou ali uma libertação com o povo. Mais do que a libertação física, o Senhor um dia nos libertou das traves, das prisões, nos libertou dos cárceres que nós estávamos e nem sabíamos que estávamos encarcerados. Estávamos encarcerados tantas vezes em pecados, estávamos encarcerados tantas vezes em dores, estávamos encarcerados tantas vezes em falta de perdão, em mágoa, em ressentimento, coisas que marcaram a vida da gente quando a gente era tão pequeno às vezes. Palavras, às vezes, que chegaram na minha vida e na sua vida, e a gente, de alguma forma, a gente ficou preso naquilo ali. E é interessante que enquanto Jesus não nos liberta, enquanto nós não temos essa libertação do Senhor, qualquer coisa vem, desencadeia, qualquer coisa é um gatilho para a gente lembrar daquilo que um dia falaram para a gente quando a gente era pequena. É interessante que essa semana, eu estava assim, eu creio que era uma meditação, não vou dizer nem porque eu não estava parada, com a Bíblia de frente a mim, mas a gente sempre tem a palavra na nossa vida, então a gente não sabe muito bem como é que vem, os pensamentos já não são só nossos. E eu estava lembrando, não sei se foi antes de ontem, não sei, e por um momento eu passei assim lá atrás, quando eu ainda era garota, ainda era criança. A pastora Ana deve lembrar-se da Hilda, né, da Hilda Bique, a gente chamava ela de Hilda do Leite, e é uma pessoa que eu trabalhava na casa dela, bem garota ainda, bem meninota. Ia até lá meus 11 anos, talvez, 10 anos, 11 anos, e eu trabalhava na casa dessa mulher. Era um presente de Deus para a vida da gente, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Meu irmão ainda estava, acho que até por isso que eu lembrei disso, eu estava conversando com o nosso irmão, e ele falou assim, nossa, como que quando você trabalhava lá, como que era bom, porque o marido dela era representante da Nestlé. Nós não tínhamos condição de comprar coisas extras, a gente nunca passou fome, mas nós não tínhamos condição de comprar uma guloseimazinha, um docinho, alguma coisa, nós não tínhamos. E aquela mulher, ela como marido, como esposo dela, era representante da Nestlé, ela quase sempre, uma vez na semana pelo menos, ela dava alguma coisa da Nestlé para a gente. Era uma lata de leite, aquilo era tão gostoso, ou uma lata de leite condensado, ou um doce, né, uma coisa de bombom. Sempre ela dava algo para a gente ali de doce, lá para minha casa, dava para a gente entregar, pedia para eu levar, né, dava para mim, mas deu para mim, deu para a criançada toda, deu para a família inteira. Então, e assim era. E eu trabalhava na casa dessa moça, e eu estava lembrando de uma situação, mas sem dor, meu irmão, não estou falando que, sinto, não sinto. Por isso que eu falei, o dia que Jesus liberta a gente, verdadeiramente nós somos livres. E eu lembro que eu estava dando banho no menininho mais novinho deles, eram 3 filhos, a mais velha tinha a segunda que era do meio e tinha um menorzinho que era o Alexandre. E eu estava dando banho naquela criancinha ali, e então eu lembro que
uma das meninas, eu só não lembro qual das duas, mas as duas eram garotinhas também, pequenas, talvez da idade da Rebeca, e uma um pouco mais velha, e virou e falou assim: nossa, mas você cheira mal. Por quê? Porque eu não tinha um sabonete para usar, eu não tinha um perfume para botar, eu não tinha um shampoo para eu usar. E aquilo ali me marcou, sabe, uma coisa, tanto que eu lembro quantos anos atrás, meu Deus, estou com 71, aí pelo menos há 60 anos atrás. E eu lembro disso, eu lembro exatamente o lugar, mas não mais com dor. Mas durante bastante tempo isso daí me manteve presa numa situação. Valeu por um lado, foi ruim por outro. Porque não adianta, porque uma criança, quando ouve isso, marca a criança. Quando você ouve uma situação dessa, te dói, porque você não sabe o que fazer. Por que eu cheiro mal? Que cheiro é esse que eu tenho aqui, né? Não tem o perfume que eles têm. E então, passaram-se muitos anos e depois, eu já estava até casada, uma das meninas, né, uma das moças, foi à minha casa com um namorado. Não sei porquê, eu acho que o namorado dela era amigo lá, o conhecido de um amigo do meu marido, e acabou indo lá, e ela se surpreendeu de ver o que Deus havia feito comigo. E Deus fez. Mas essa mulher era maravilhosa, e as crianças também eram, só que era criança fala que vem na boca, acabou, né? Não pensa se vai ferir, se vai machucar. E aquilo ali fez o quê? Fez com que eu fizesse, falei, eu não quero esse tipo de trabalho para mim, eu quero crescer e ter uma vida melhor, uma vida diferente. Não era cristã, meu irmão, mas quando eu conheci Jesus, Jesus me libertou das marcas que a minha infância me trouxe. E às vezes aquilo que muitas das vezes hoje, você já está aí com 50, está com 40, está com 30, está com 10, não sei, mas alguma coisa lá atrás te travou. Mas Jesus não tem isso para a gente. Jesus disse, a palavra do Senhor diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E muitas das vezes a gente pensa que o pior cárcere é aqueles onde uma pessoa é jogada dentro de um calabouço, e é ruim, deve ser terrível, nem imagino o que é você ser aprisionado, você ser... Já quando alguém proíbe a gente, ó, você não pode entrar aqui, ou você não pode sair de casa, e a gente teve uma experiência, todo mundo aqui teve, que todo mundo aqui já é maiorzinho, todo mundo aqui teve a experiência de quando disseram lá, ó, ninguém pode comprar nada, ninguém pode ir no mercado, não pode andar, não pode isso, não pode aquilo, quer dizer, não pode sair de casa. O primeiro dia, o segundo dia, que todo mundo travou e ficou em casa mesmo, porque teve aquele período, não vou dizer que foram uns 15 dias, mas um dia pelo menos, ninguém saiu de casa, ninguém se juntou com a sua família, ninguém recebeu ninguém, ninguém foi visitar ninguém, não queria nem sair. Já aquilo ali, como que já foi ruim você ser privado de liberdade dentro da sua casa, imagina num calabouço. Mas muitas das vezes a gente está dentro de um calabouço e não percebe, porque já acostumou tanto com aquela situação. A gente está dentro de uma prisão que não percebe, porque a gente acostumou tanto. E que prisão é essa? Essa prisão é um pecado que às vezes ainda está ali aprisionando a gente naquela situação. E outras vezes, além de você nem perceber que está dentro disso, tem outras vezes que você até gosta daquela situação. Está ainda aprisionado, mas isso aqui, olha, eu não consigo nem deixar, não consigo nem largar. A palavra do Senhor não é mentirosa, e ela diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O dia que o Senhor nos encontrou, o Senhor foi falado aqui, e foi falado porque está na Bíblia. A salvação foi falado pela pastora Neia, a salvação é um pacote completo. Eu lembro que eu até tinha citado isso antes, depois ela veio e ela reiterou, porque ela falou de novo, falou assim, ó, não é só livre de pecado, e não é. Com a salvação a gente tem um pacote completo em Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que Ele é a porta que abre tantas outras portas. Abre a porta da liberdade, abre a porta da cura, abre a porta, aleluias, de você liberar a vida de outras pessoas, porque às vezes está dentro da gente, isso é um pecado, não adianta a gente dizer que não. A palavra do Senhor diz assim, eu vou perdoar a quem vocês perdoarem, e vou perdoar de acordo com o que vocês perdoam, está lá na oração do Pai Nosso. Se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Agora, se não perdoarem, vai ser tratado da mesma forma, vocês vão ser julgados da forma que vocês julgam. Se eu julgo uma pessoa, meu irmão, tem que ser
tem que ser o que eu nunca vou ser, porque eu tenho que ser sem nenhum tipo de situação. Tenho que ter a mesma estatura de Jesus Cristo, estatura espiritual de Jesus Cristo, para poder julgar alguém. Nem ele julgou, ele falou que somente o Pai julgaria, ele não julgaria. E ele poderia julgar, porque ele tinha estava qualificado para isso. Ele tinha qualificação para isso. Ele tinha habilidade para poder fazer tal coisa, mas ele não fez. Mas quando nós estamos nessa prisão, seja qual for que ela, onde quer que a gente tenha ficado aprisionado, aonde que a gente ficou, sabe? E eu poderia contar algumas coisas que era para a minha vida ter dado toda errada, ter dado tudo errado. Mas um dia o Senhor chegou na minha vida e falou assim: não, você não é essa pessoa, você é minha filha amada. Você é alguém porque eu morri por você. Ele limpou meu coração, ele limpou a minha vida, ele limpou a sua também. Por isso que você está aqui. Todos nós temos uma nova história. Qual é a história que nós temos hoje? Eu creio e espero, é o que eu falo com Jesus, falo: Senhor, eu espero estar vivendo a história que o Senhor escreveu para a minha vida. Não é aquela que eu reescrevi, não, porque eu reescrever, meu irmão, é complicado. Porque muitas das vezes a gente quer aquilo que não é para querer. Não é? Às vezes a gente olha uma coisa e fala assim: nossa, isso é tão bom, tão bom. A palavra do Senhor diz que o inimigo ele é tão astuto que ele poderia aparecer até como um anjo de luz. E aparecendo como um anjo de luz, ele pode fazer maravilhas, ele pode fazer milagres, ele pode fazer prodígios, ele pode fazer todas as coisas, mas ele não deixa de ser inimigo. Ele vai fazer aquilo para te buscar, para te enredar, para te aprisionar. Mas quando você submete ao Senhor Jesus, quando você está firme em Cristo Jesus, quando você vai buscar a melhor profecia que existe no mundo, é essa daqui. Não importa se ela é uma linguagem mais antiga, se ela é uma linguagem de hoje, não importa qual seja a linguagem dela, mas se é a palavra de Deus, aquilo que Deus fala a teu respeito, que fala a meu respeito, é aquilo que nós somos e é aquilo que nós devemos fazer. Não importa se na palavra está escrito assim: você não deve andar de vermelho. Pode chegar a pessoa que você mais admira nesse mundo, a pessoa que você acha que é a pessoa, nossa, fulano é muito, 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 e tem pessoas que nós achamos desse jeito. Fulano, nossa, fulano é muito de Deus, é uma grande mulher de Deus, é um grande homem de Deus. Aquela pessoa ali, olha só, olha os frutos que ela dá. Pode ser essa pessoa. Se chegar e disser assim para você: ah, mas olha, a interpretação dessa palavra é isso, isso, isso. Meu irmão, não, fica na palavra. Melhor ficar na palavra do jeitinho que ela é. O não é não, o sim é sim. E não existe talvez ou mais ou menos. Não existe interpretação que seja de particular. Eu não posso ter uma interpretação sozinha. Aquilo que eu entendo da palavra tem que ser ali confirmado por outras pessoas. Porque se for só eu, óbvio que eu estou errado. O coração da gente é enganoso, a palavra do Senhor diz isso. Mas a Bíblia não. E a Bíblia é muito clara. Quando você não entende, eu nunca tive dó, e a minha irmã conhece a minha casa bastante, sempre teve muito na minha casa, e tem algumas pessoas que conhecem também. Nunca tive, deixava de comprar uma roupa, mas nunca deixei de comprar uma Bíblia ou um livro que pudesse me instruir, mas sempre priorizando a palavra. Se o livro falasse qualquer coisinha que fosse em desacordo com a palavra, não é contra, mas é em desacordo. Ah, mas isso aqui é por causa disso, disso, disso. Não, a palavra do Senhor, ela é imutável, ela não mente, ela não tem variação, ela é o que ela é, então nós temos que seguir por ela. Assim a gente vai ter a nossa libertação. E Jesus veio a esse mundo, o principal foco dele foi o quê? Claro que salvar a gente, tirar a gente onde estava, mas libertar-nos do pecado. E qual foi a libertação que ele fez? Vê que ele foi ao Gadareno, foi ali para aquela mulher, a Maria Madalena, se não me falha a memória, porque pelo menos todas as pessoas, todos os estudiosos falam que ela era aquela mulher que chegou, que derramou o vaso de alabastro nos pés de Jesus e o ungiu para a sua sepultura. E também ela tinha 7 demônios, era uma mulher endemoniada, mas Jesus chegou e limpou aquela mulher. E um dia que ele limpou, uma vez que ele limpou, meu irmão, não limpou talvez de uma vez só não, saiu, já estou toda livre, não foi isso, mas foi limpando aos poucos, como tem feito comigo e com você.
Cada vez que nós chegamos aqui, louco é a gente, louca sou eu, se chegar aqui e disser assim, não, eu não tenho mais nada para ser livre. Tenho, meus irmãos. Às vezes a gente pega, às vezes quando a gente leva diante de Jesus, quando a gente tem a decência de chegar, Senhor, olha, me sonda, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, olha isso assim, assim. Gente, eu vou dizer da minha vida, tem vezes que o Senhor traz coisas de não sei quantos anos atrás, não sei quantos e quantos e quantos anos atrás, muitos anos antes de eu ser convertida, e o Senhor me faz lembrar daquela situação que já nem sobe mais, já não lembro mais, não lembrava mais, e de repente aquilo vem assim, e aí a hora de quê? Senhor, me perdoa por isso aqui, aquele que confessa o pecado e o deixa, eu já deixei, mas eu não pedi perdão por ele, ele foi no pacote, quando a gente confessou Jesus, ele veio aqui no pacote, mas se Deus traz a lembrança, é para a gente ir lá onde estava, olha Senhor, aquele dia eu estava aqui, e olha só, eu estava lá com a minha irmã, e eu fui tão má com ela, criança, olha, eu falei com o meu pai, que ela que tinha feito isso, para eu não apanhar, e lancei a culpa sobre ela. Se Deus me fez lembrar disso, meu irmão, de alguma forma eu estou presinha lá nessa situação. Se ele me fez lembrar e com sentimento, é diferente. O que eu falei? Lembrei de uma situação com a garota, mas sem peso, não tinha peso. Eu não tinha peso para mim, não me doeu, não fez nada. Eu tenho uma marca que eu fiz quando eu era bem garota, nunca nasceu pelo nessa partezinha da minha sobrancelha, mas nunca senti dor. É estranho, porque eu era muito menina, era muito criança. Então é assim que tem que ser as coisas que nós fizemos um dia. A gente lembrar se teu pai te feriu, se tua mãe te feriu, se um professor, uma autoridade, alguém que você confiava e confiava muito, um dia te feriu e ficou aquele negócio ali, meu irmão, perdoa, libera você o perdão, porque é você que está carregando e às vezes nem sabe. E às vezes a gente impede que coisas boas de Deus fluam na nossa vida, porque a gente ainda tem esse tipo de situação na nossa vida. A palavra do Senhor vem nos dizendo, lá no Salmo 139, que antes que nós fôssemos formados, deixa eu pegar aqui para a gente falar direitinho, é 139, 16. Teus olhos viram a minha substância, ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Olha que coisa mais linda. Antes que nós fôssemos formados, quando a gente ainda era uma massa disforme, quando nós não tínhamos forma, antes de sermos colocados no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha, aleluias, toda a nossa história lá feita. Mas durante a vida a gente vai passando por caminhos que Ele não escreveu para a gente. É como a gente que é mãe, que é pai, eu escrevi uma história no meu coração para minha filha e para o meu filho. Não foi a história que, primeiramente, não foi a história original que eu fiz para eles. Porque eu pensei assim, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ser isso, vai acontecer assim, tal. Não foi dessa forma que aconteceu. Depois que eu me converti, na verdade, a minha oração para eles sempre foi diferente. Sempre foi, Senhor, nunca permita, ainda que eles escorreguem, que eles saiam da tua presença, que eles sejam um homem e uma mulher de Deus, que se case com um homem e com uma mulher do Senhor, que tenha filhos que honrem ao Senhor, porque isso para a gente tem que ser o mais importante. Se nós estivermos firmes em Cristo, o Senhor abre portas sobrenaturais, o Senhor faz maravilhas nas nossas vidas, o Senhor, aleluias, Ele tem uma história correta, boa, para a gente chegar no final dela e dizer assim, o Senhor foi bom comigo. Muitas das vezes, meu irmão, não é com muito dinheiro, não é com empregaço, não é com maridão, não é com uma mulherona, assim, estou dizendo, né? Uma boa pessoa, não é com aquele marido perfeito, um marido muito bom, não é com aquela mulher muito boa, não é com filhos muito bons, não é que nós sejamos pais bons, mas se nós ensinarmos os nossos filhos, se o filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres, e livres nós podemos caminhar, nós podemos encaminhar
podemos direcionar aqueles que Deus coloca nas nossas vidas. Mas se a gente tem algum tipo de prisão, meu irmão, não adianta. Como é que eu vou virar para o meu filho e dizer assim, olha, você não fume, se eu fumo? Como é que eu vou falar assim, não beba, se eu bebo? Como é que eu vou falar, não fale um palavrão, se eu falo um palavrão? Eu posso dizer uma coisa sem medo de errar, isso eu posso dizer. Com toda a certeza do mundo, meus filhos nunca me ouviram falar um palavrão. Nunca me ouviram, porque quando eles já tiveram consciência, eu já era convertida. Já não era de falar muitos. Mas é claro que a gente convive com um monte de pessoas e acaba soltando alguns. Eu não gosto de falar, eles nunca me ouviram falar, nem aquele que todo mundo, já nem é considerado mais palavrão, nem aquele que todo mundo fala bem tranquilo, sabe? Que começa com um Mzinho. Não gosto, nunca... Acho que assim, que a boca que profere a palavra de Deus, ela não pode ser usada para outra coisa. Mas se eu faço isso na minha casa, se eu sou livre para isso, eu posso virar para o meu filho e dizer assim, não, não fale. Posso virar para o meu neto e dizer assim, não, não fale. Não faça tal coisa, não faça tal coisa. Porque eu sou o exemplo e eu tenho que ser o exemplo para eles. Eu não posso chegar aqui na igreja, eu não posso chegar e falar de algo que na minha casa eu não vivo, na minha casa eu não faço. Junto com os meus eu não faço. Eu não posso ter uma atitude aqui e ter uma outra atitude ali. O pastor Celso falou uma coisa que eu acho bem interessante e penso igual a ele. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Tem até um louvorzinho que canta isso, né? Não pode ser triste o coração que ama Cristo, não pode ser triste o coração que ama Deus. E é verdade. Óbvio que tem dias que a gente passa por uma situação e que ou está com dor, está com alguma coisa, a gente não está dizendo de fazer, não é ser hipócrita. Não é botar uma cara que a gente não está. Mas agora, isso daí é eventualmente. Isso daí tem que ser o quê? Uma exceção, não pode ser uma regra. Agora, se todo dia eu chego perto da Nelly, se todo dia eu chego perto do pastor Celso, vou usar ele, porque ele já falou, então deu liberdade. Todo dia eu chego lá e vejo o pastor Celso lá, com aquela cara de... Gente, cristão tem que ser o povo mais... Tinha um livro antigamente, que era da Donep, e dizia assim, o povo mais feliz da terra. E esse livro é o que nós temos que ser, porque nós temos Cristo na nossa vida. Independente do que aconteça, Ele nos libertou, e nos libertou para sermos livres, nos libertou para a liberdade, nos libertou para levarmos luz a quem não tem luz, aonde só tem trevas. Ele nos tirou de um mundo de trevas e nos trouxe para esse maravilhoso mundo de luz. E como é que a gente pode? Eu creio, interessante que a gente estava ali, e enquanto estava o louvor, louvando, e subiu algo no meu espírito, e eu creio que ainda que aconteça o apagão, não estou dizendo que a gente não deva se precaver, porque também a palavra do Senhor diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Deus não toma nenhuma atitude, Ele não muda nada, e vê que no caso lá da Espanha e de Portugal, seja lá do jeito que eles falaram, que uma sobrecarga, né, que veio, tal, eles deram as coisas deles técnicas, mas o fato é que já havia sido avisado, quanto tempo antes? 1 mês, 2 meses mais ou menos antes, e já estão avisando para a Inglaterra agora, olha, faz lá seu kitzinho, arruma aí, porque pode ser que aconteça, estão esperando lá para final de junho, mais ou menos, junho e julho, que eles estão esperando isso, mas... Eu creio que mesmo assim, se você não tiver como, irmão, se você não tiver o povo de Deus, Deus vai resguardar como resguardou ali naquela terra de Gósen. Eu creio isso. Creio que nós temos um Deus que, se for necessário, Ele envia o maná novamente, envia uma comida do céu para sustentar o seu povo. Porque o nosso Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Ele não mudou, Ele não tem mudança, não tem variação. Se a gente ficar, e hoje, nos tempos de hoje, é uma coisa muito difícil, porque tem pessoas que não têm de onde tirar. Tem outras que tem situações, tem um dinheirinho, tem uma reserva, que às vezes guardou a vida inteira, às vezes é reserva de uma vida. E em que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou deixar no banco? Vou aplicar nisso? Vou comprar Bitcoin? Vou comprar dólar? Vou comprar, sei lá. Como que eu vou guardar? Como que eu vou preservar? Não sabe como preservar. Então, meu irmão, continuamos só dependendo de Deus. A nossa dependência é do Senhor. Um dia Ele nos libertou, um dia Ele nos amou, nos chamou, nos buscou,
tirou-nos de onde nós estávamos, de um lugar onde nós estávamos. A gente tinha medo, a gente vivia com medo, estou dizendo da minha vida, a gente vivia com medo, a gente tinha medo disso, tinha medo daquilo. Ah, mas eu não tenho medo. Às vezes a gente tem sim, meu irmão, tem vezes que a gente, Jesus, como é que vai ser? Como é que vai ser esse negócio? Como é que vai ser para nossas criancinhas? Como é que vai ser para os nossos filhos, para os nossos netos, para a geração que está vindo? E eu quero te dar uma boa notícia, Deus tem os seus para cada geração, talvez para a geração da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos avós, o que nós estamos vivendo hoje. Olha que às vezes é difícil para alguém da nossa idade, né? Se a gente que é mais madurinha, às vezes já fica difícil. Agora, o Senhor levanta pessoas para cada geração, levantou lá atrás, levantou na minha geração, levanta também, vai levantar lá na geração dos nossos filhos, como tem levantado, e vai levantar na dos nossos netos. Eu ainda falava isso com a minha filha e com o meu neto, falei assim, graças a Deus, eu louvo a Deus, porque Deus para cada época Ele tem um jeito de, né, ter um modo operandi, porque eu não saberia viver com essa guerra de, sabe, essa guerra de coisa que tem hoje, e ver que os nossos crianças, eles vão viver com isso. Eles vão conviver, se Jesus não tiver voltado, né? Até lá, se não tiver a redenção, eles vão, mas Deus também vai dar o quê? Vai dar sabedoria para eles lidarem com isso. Porque para cada época o Senhor tem os seus escolhidos. A gente não pode deixar de falar, de ensinar e de instruir, porque sempre vai haver libertação de todos os lugares onde está aprisionado. Para isso Jesus Cristo veio. Ele veio para trazer boas novas, ele veio para proclamar a libertação aos presos e restaurar a vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. A pior coisa que existe, meu irmão, é alguém que é oprimido, alguém que é opresso, alguém que vive em depressão. O que é uma depressão? Quando você vai na estrada, né? Quando você vai, às vezes tem umas estradas boas, aí quem gosta de correr, né? Vai às vezes dá uma esticada, né? Meu marido dizia assim, a gente tem que dar umas esticadas de vez em quando para amaciar o motor. Então dá aquelas esticadas lá de 200, né? Quase se o carro tiver 200, vai 205. Mas aí de repente tem aquele fundo e sobe. Pode causar o que ali? Aquilo pode causar até uma morte. E a depressão na nossa vida é exatamente isso. Nós temos que nos envolver com as coisas do Senhor. Encher o nosso coração daquilo que pode nos dar esperança. Porque, aleluias, o Senhor já veio para nos libertar. Quebrar todos os grilhões, destruir todas as amarras, para abrir todos os assalpões das nossas vidas. Aonde houver algum tipo de situação que esteja aprisionando as nossas vidas, Ele veio para destruir esses lugares, para nos deixar, olha, você pode escolher, só tem um que pode decidir não servir a Jesus, somos eu e você. Por isso que é tão complicado, por isso que Jesus fala o quê? Aquele a quem Ele foi apresentado. E quando não tem lugar para se apresentar, meus irmãos, eu vi, já ouvi de missionários dizendo isso, que a Índia, daqui a pouco, vai ser um dos países mais evangelizados que vai ter. Por quê? Porque Jesus tem se apresentado para os muçulmanos, Ele tem se apresentado, dizendo, eu sou, igual fez lá com Paulo, olha que coisa mais linda. E eles têm se convertido. E eles têm se convertido e têm levado a família. Tem levado a família. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele está escancarando de tudo quanto é jeito. Não sei quantos aqui ouviram a história aí daquela Lady Gaga, né, no Rio de Janeiro, né? Coisa complicada, mais um peso para o nosso Rio de Janeiro, né? De quem é do Rio. E mais um peso para o nosso Brasil, mais um peso espiritual. Uma mulher que chega e a primeira coisa que ela pede, eu quero que o aeroporto esteja todo escuro. Gente, o que é isso? Misericórdia. Misericórdia, onde eu passar tem que estar tudo escuro. Que é isso? Vem trazendo trevas, é um agente das trevas. É um agente das trevas, mas Deus levanta pessoas, aleluia, de luz, levanta homens e mulheres para pelejarem, para guerrearem, para cercarem também esses lugares, que é o Rio de Janeiro, que é São Paulo e Rio Grande do Sul, né? Na verdade são os três pontos que eles estão investindo pesado. O demônio está investindo pesado nesses lugares, está investindo muito pesado, não é pouco pesado. Mas Deus tem levantado
pessoas também, olha, sabe, com uma fé, pessoas também de um jeito, de uma forma, que está levantando igrejas inteiras, lugares inteiros, para irem nesses lugares e aquilo que o inimigo pensa que vai fazer, antes eles já foram lá e já demarcaram seu campo, já entregaram para o Senhor e tem batalhado e tem... A luta é difícil? É, meu irmão. E não adianta, que nós não podemos baixar a guarda. E o único coisa que nós temos, eu ainda estava orando isso, estava falando com o Senhor, Senhor, que a nossa espada do Espírito, ela continue afiada, que a gente possa lutar, porque é assim que a gente luta, meu irmão, e é assim que a gente vence guerra. Não adianta que a gente não vence guerra falando, brigando, botando coisa lá na internet, ou falando com um, com outro, disso, daquilo. Não, a gente vence as guerras através da palavra do Senhor, através do louvor, porque o louvor liberta também. Se você sente alguma coisa na tua casa, meu irmão, começa a encher sua casa de louvor, começa a encher sua casa de adoração, começa a encher sua casa de palavras, dizendo, olha, minha casa é bendita, todos esses lugares aqui são benditos. Senhor, visita cada cômodo desse lugar. Se você crê, se você tem fé, se você sabe o que representa isso, estou dizendo de atitudes que eu já fiz muitas vezes e continuo fazendo, não deixo de fazer. Pega um óleo de unção, vai lá e unge todas as coisas. Senhor, está tudo consagrado ao Senhor, olha, minha casa é sua, tudo aqui é seu. Vai em cada cômodo, vai, Senhor, olha, passa por aqui, envia teus anjos. Pai, faz essa obra aqui nessa casa, tira tudo que é mal. Pode ser que eu tenha entrado através de uma TV, não que eu tenha ligado, mas vai que meu marido ligou, vai que meu filhinho ligou, vai que o fulano ligou, uma música, isso, aquilo, alguém que tem entrado aqui tenha trago. Meu irmão, tem gente que entra e traz peso para a nossa casa. Tem um hino que a Ana sempre bota, né, quando vai nas casas, que é aquele território de Deus, né? És bem-vindo, pode entrar. Mas tem muita gente que vai, que entra para levar maldade, para levar malignidade, para levar desavença, para levar enfermidade mental, enfermidade física. Mas Jesus veio para libertar aqueles que estão cativos. Agora a gente vai brigar com a pessoa? Vai deixar de receber a pessoa? Não, a não ser que o Senhor diga para a gente com clareza, ó, não receba fulano na tua casa, não receba. Teve uma vez que uma certa pessoa foi na minha casa, e era uma pessoa muito íntima, e quando chega alguém íntimo na minha casa, eu sempre cedo a minha cama vai para essa pessoa, sempre foi desse jeito. A Bispa Lúcia, quando esteve na minha casa, ela dormiu no meu quarto, na minha cama, eu fui dormir num outro lugar, num outro espaço, mas ela foi dormir na minha cama. E quando chegou essa pessoa na minha casa, o Senhor falou para mim com clareza, não deixe dormir no seu leito, não deixe dormir na sua cama, porque a minha cama é uma cama consagrada ao Senhor, é uma cama sem mácula. Então tem pessoas que o Senhor permite, tem outras que Ele não permite. E aquelas que às vezes não são, e no caso dessa pessoa, não era uma pessoa nem cristã, não era de Jesus, e agora a gente vai deixar de receber? Não, meu irmão. Só que você sabe, tem um trabalho antes para você fazer. Por quê? Jesus veio para libertar os cativos. E se você não fizer a tua parte, se eu não fizer a minha parte, eles não serão libertos. A gente precisa que o Senhor entre nos corações. A gente precisa falar do Senhor. A gente precisa estar ministrando a vinda do Senhor, dizendo que está próxima sim, não está distante, está próxima sim. Agora, a palavra do Senhor diz que nós devemos vigiar e devemos orar. Vigiar e orar. A gente tem que sempre pedir a Deus, é para eu fazer tal coisa? É para eu fazer isso? É para eu fazer aquilo? E às vezes... Hoje eu ainda estava comentando isso com a Rita. Eu comprei uma determinada coisa que as crianças hoje têm gostado muito. E eu pensei até a pessoa que eu iria dar. Mas era uma pessoa que realmente pode ir lá no mercado, lá na loja e comprar uma coisa. E deixei lá em casa. Falei, quando eu for ao Rio, vou levar. Aí tá. Chegou uma pessoa lá em casa hoje e tal. Aí o meu neto estava lá fazendo os desenhos. Ela virou e falou assim, minha netinha gosta muito também e tal. Tá apaixonada naquele negócio, no livrinho tal, nas canetinhas tal. Aí eu fiquei, né? Mas já tinha para quem que eu ia dar aquilo ali. Aí fiquei, e ela ficou um tempo, aí depois eu falei assim, peguei,
Por quê? Porque o Espírito Santo incomodou, já tinha comprado para ela. Isso que nós temos que ter um entendimento. Nós somos agentes de Deus para tudo, meu irmão, para tudo. Às vezes, através de você entregar um papelzinho que você tinha na tua casa, sabe? O Senhor vai mostrar, poxa vida, hein? Não é que a Elaine, puxa vida, que coração ela tem? Que ela me entregou algo assim, nada. Quer dizer, ela não precisava falar que a netinha dela gostava, que estava querendo um. E eu sei que ela está passando por dificuldades. Então, quer dizer, o Senhor já preparou para eu comprar, para entregar para ela. Nós temos que ter isso. O Senhor, Ele nos libertou para podermos agir da mesma forma que Ele agiu aqui. Ele largou toda a sua glória, deixou tudo aquilo que Ele tinha para vir, para viver a minha e a tua vida. E nessa noite, se tem alguma coisa ainda que você identifica na sua vida, não, mas isso aqui é como uma prisão. Isso aqui ainda, sabe, isso daqui eu não consigo deixar essa situação. Essa situação, qualquer outra eu posso deixar, mas isso aqui não. Meu irmão, quero te dizer, aquele negócio quando a gente está já gostando até daquela situação que a gente vive, sabe? Quando você fala assim, eu sou mesmo, ó, bateu, sei o que, se fizer algo, eu nem sei falar essa frase direito, mas é tipo, se fez alguma coisa comigo, eu não vou levar para casa, já vou dar respostinha agora. Irmão, não. Melhor a gente ser bobo, 50 vezes bobo, 90 vezes bobo, 100 vezes bobo, do que dar respostinha de uma coisa que nós não deveríamos dar. Entrega para o Senhor, pede ao Senhor. Claro, você não vai ser falou uma besteira, falou algo de você, tal, e você vai ficar quieto. Não, você vai se defender, você vai fazer, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem pessoas que não sabem, sabe? Não sabem receber coisa nenhuma, e muitas das vezes é Deus testando a gente. Muitas das vezes é o Senhor testando a gente nas situações. Então, melhor a gente fazer o quê? Melhor a gente ser bobo diante dos homens, mas o Senhor olhar para a gente e falar assim, essa é minha serva, essa é minha filha, com essa eu posso contar, do que não, sabe? Melhor a gente passar de bobo aqui. E tem coisinhas pequenas dessas que vão aprisionando a gente, Não se deixe aprisionar por coisas que não são. E o Senhor não quer que você esteja, meu irmão. Deus tem coisas melhores para a gente, maiores. Mas só veremos as coisas maiores, aleluias, o dia que nós verdadeiramente dependermos do Senhor e submeter tudo a Ele, submeter tudo à palavra, submeter tudo ao crivo do Senhor. É tão bom quando a gente chega num final do dia, a gente tem pouquinha coisa, que sempre tem, uma coisa ou outra a gente tem para pedir perdão a Deus, mas é tão bom quando a gente chega no final do dia e diz assim, Senhor, obrigado, porque esse dia de hoje, olha, eu não pensei mal de ninguém, eu não falei mal de ninguém, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu pude ser mão estendida para alguém, ou pude ser voz quando alguém precisava de um conselho, ou ser ouvido, só ser ouvido, quando alguém precisou falar, meu irmão. E que nessa noite, se você tiver alguma coisa, alguma situação, coloca diante do Senhor, vamos nos colocar de pé, e vamos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, e dizer ao Senhor, aquilo que tem nos afligido, amém? Não vou nem convidá-los para vir à frente, mas vou pedir uma coisa para vocês mesmos, olhe para dentro de vocês. Senhor, o meu coração está desse jeito e ele precisa ser tocado. Eu não quero mais guardar, eu não quero mais estar debaixo dessa pressão. Tem uma situação que eles chamam de, acho que é síndrome de Estocolmo, acho que é isso. Síndrome de Estocolmo é quando vem uma pessoa, sequestra alguém, e depois a pessoa, o sequestrado, se apaixona pelo sequestrador. E muitas das vezes o pecado faz isso com a gente acaba gostando do pecado, gostando daquela atividade. E isso nos separa de Jesus, é a única coisa que pode nos separar. É gostar de pecar, não é pecar. Porque quando a gente peca, mas não gosta, Jesus, de novo eu falei mal da Nelly, mas eu não quero falar mais. Eu não quero, Jesus, eu não quero falar da minha irmã, eu não quero ter na minha boca essa fofoca, eu não quero. Mas quando a gente saboreia, chega aí, também, né?
Sabe, isso é você estar o quê? Você está amando, você já está gostando daquele que tem te sequestrado. Vamos mudar a nossa história. Vamos deixar viver a história que Jesus escreveu pra gente, que Deus escreveu pra gente. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava imolado por todos nós. Aleluias. Senhor, eu te louvo, Senhor amado, por esta noite, Pai. Te louvo por cada vida que está aqui, ó Deus amado. Te louvo, Senhor amado, porque um dia o Senhor enviou Jesus Cristo para nos libertar. E verdadeiramente nós somos livres, ó Deus. Somos livres para amar, Senhor. Somos livres para glorificar. Somos livres, ó Deus amado, ainda que aprisionados, como João estava aprisionado naquela ilha de Patmos. Pai amado, nós somos livres, ó Deus amado, para termos uma conexão tal contigo, Senhor amado, que nada possa nos trazer dano, Senhor. Mas, Senhor, com a tua força, Pai amado, com a tua fortaleza, Pai amado, Senhor, com o teu ensino, Pai, Senhor, com o Espírito Santo ministrando a nossa vida e o nosso coração, Pai amado, Senhor, nós podemos caminhar em liberdade, Pai amado, nós podemos olhar e ver que há sim, Pai, há um amanhã para cada um de nós, há um lugar, há uma terra, Pai amado, há um lugar preparado e separado para cada um de nós. Por isso, Senhor, nesta noite, nos liberta, Senhor amado, de todas as amarras, Pai. Quebra, Senhor amado, todas as cadeias, Pai. Desfaz, ó Deus, todos os julgos, Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, os laços, Senhor, que foram preparados, ó Pai. Senhor, seja laço de enfermidade, seja laço, ó Pai amado, na nossa vida, Pai, sentimental, na nossa vida financeira, Pai, seja laço, Senhor amado, aonde for, Pai, na nossa mente, ó Deus amado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita os corações, visita os sentimentos, visita, Senhor, visita, Pai amado, vai limpando, vai lavando, vai purificando, passa a tua água purificadora, ó Deus amado, não apenas, Pai, no exterior, mas, Senhor, limpa o nosso interior, ó Pai amado, nos lava, Senhor, Pai, torna-nos, ó Pai amado, mais brancos que a neve, Senhor amado, torna a dar-nos a alegria, Pai amado, a alegria da salvação, porque ser salvo, Senhor amado, é ser livre, é ser alegre, Pai amado, é contar, ó Deus amado, a Ti, Senhor amado, todas as nossas situações, ó Pai amado, é viver na esperança, ó Deus amado, aleluias, Pai, que Tu és tudo aquilo, Pai amado, que eu desejei, Senhor, que o Senhor, ó Pai, pode fazer maravilhas em nossas vidas, pode trazer à existência o que não existe, Pai. Senhor, se falta, Deus amado, aleluias, Pai, um lítio, Pai, na mente, no cérebro de qualquer pessoa, que nesta noite o Senhor possa colocar em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor amado, Senhor, o aparelho respiratório, visita, Senhor amado, as artérias, Pai, visita, Senhor amado, os ossos, Senhor, joelhos, ó Pai, em nome de Jesus, e tira, Senhor, todo o peso das nossas vidas, tira em nome de Jesus, amém, louvado seja Deus.